Cores sem a luz, pelo vazio que andei até cair ao chão, mas me salvaste, mostraste que somente em oração, não importa o lugar em meu coração, eu sei que estarás se o rumo perder, somente em oração eu vou crescer em fé, não estarei só, jamais temerei toda vez que eu orar. Se eu não puder orar, eu te chamarei, pois a escuridão não poderá jamais me tirar a paz. Tu me salvaste, mostrando que somente em oração, não importa o lugar em meu coração, eu sei que estarás se o rumo perder, somente em oração eu vou crescer em fé, não estarei só, jamais temerei toda vez que eu orar. Se eu precisar encontrar-te, meus joelhos dobrarei pra alimentar a força em ti pro meu Não importa o lugar em meu coração, eu sei que estarás somente em oração. Eu vou crescer em fé, não estarei só, toda vez que eu orar. Amém. Feliz sábado, povo do Senhor. É um prazer estar com vocês, viu? E eu falo sem a menor sombra de dúvida, sem titubeio. É um prazer enorme estar com vocês, porque eu confesso que há alguns meses já faz mais de um mês, que eu acabo passando o meu sábado quase sempre no estúdio da associação. E como faz falta ver igreja, ver gente, isso é uma maravilha. Que bom é estarmos juntos. Antes da mensagem, eu quero apenas reforçar um recado, um aviso. Hoje à noite, às 20 horas, nós teríamos a celebração jovem aqui no estacionamento da Igreja Central, o nosso drive-in. Porém, nós estamos procurando fazer tudo de acordo com as orientações do poder público, e das 3 autorizações que nós precisamos, nós obtivemos 2 e uma foi postergada. Nós não recebemos negação, mas nós também não temos um documento por escrito com autorização.
Por isso nós estamos passando para o próximo sábado, também às 20 horas, também no estacionamento da vossa igreja. Obrigado, pastor e liderança, por cederem esse espaço para a gente. Vai ser o nosso drive-in, ok? Dado esse recado, vamos estudar a Bíblia? Sabe que nós estamos nas vésperas de um dia muito, muito importante. Amanhã é Dia das Mães. Eu acho que eu comentei na primeira vez que eu preguei aqui, que o pastor Agenor e eu fomos colegas de seminário. E nós tivemos um professor, o professor Emilson dos Reis, que entre algumas outras matérias, ele também deu homilética, que é a arte de preparar e apresentar sermões. E uma das aulas era sobre que assunto você deve pregar, quais são os temas dos seus sermões. E ele disse o seguinte: olha, a Bíblia tem temas, tem textos, tem motivos de pregação para uma vida, para uma eternidade. Mas, segundo ele, tem algumas datas que você não pode inventar moda. Aí ele falou assim: Dia dos Pais, Natal, Páscoa. Nesses dias não inventa moda. E um dos dias que ele citou, adivinha? Dia das Mães. E não sou eu que vou fazer uma bobagem dessa. Eu não vou inventar moda. Eu quero conversar um pouquinho com as mães. Mas você sabe que eu cuido na associação, para a parte norte de Santa Catarina, do Ministério Jovem. Então eu vou ousar juntar as duas coisas. E quero conversar sobre mães, maternidade, e quero conversar um pouquinho sobre novas gerações com vocês. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, nós vamos estudar um trechinho do capítulo 3. Enquanto você procura 1 Samuel capítulo 3, eu vou lhe contar o que motivou essa mensagem, como que ela começou a ser formada. Uma vez à noite eu estava assistindo um documentário, as crianças já tinham dormido, eu estava vendo, eu gosto muito de documentários de história, de assuntos históricos, e eu estava ali vendo, daqui a pouco o tema do documentário eram as guerras no Oriente Médio, e daqui a pouco eu vi uma cena que eu confesso que me incomodou, mas eu entendo o ambiente, a situação histórica, cultural. A cena talvez, se não a mesma, mas alguma parecida você já deve ter visto. Eu vi o seguinte, vou ver será que se ajoelhar aqui vai continuar pegando? Acho que pega. Tinha um camarada vestido de laranja, duas mãos na nuca, um saco na cabeça levemente inclinada, e ao redor dele dezenas de pessoas armadas. Ali o que estava acontecendo é o seguinte: um cristão ia ser executado. Claro que eles não mostraram a cena, mas antes do crime, vamos dizer assim, ou da pena, um camarada falou assim: olha, é possível que alguns de vocês tenham se incomodado mais com quem segurava as armas do que com a pessoa que estava para ser executada. E eu tomei um susto, porque eu confesso que eu, Vinícius, nem tinha reparado nesse detalhe. Eu estava focado no camarada de laranja ali, o cara ia ser executado. Na minha cabeça ele era o centro do assunto. Mas, para minha surpresa, a minha esposa do meu lado falou assim: ainda bem que ele falou isso aí, ainda bem que não mostrou um absurdo desse. E eu pensei: mas como? Pois você já mostrou o cara que vai ser executado, o que é pior do que isso? Aí, meio que parecendo que estava lendo os meus pensamentos, o narrador, concordando com a minha esposa, disse: realmente, a cena de uma criança segurando uma arma é chocante. E eu vou contar para você, eu nem tinha visto que tinha uma criança ali, mas tinha. Um dos soldados segurando, depois voltou a cena, era realmente um menino, que olha, talvez não tivesse 12 anos de idade, uma criança. E a explicação foi a seguinte: sempre que uma guerra demora muito a acabar, cenas assim acabam acontecendo, porque os soldados que estão em idade militar, eles acabam morrendo, então vai se recrutando cada vez mais novos. E a minha esposa do meu lado dizendo assim: vamos parar de ver isso aí. Eu falei: mas amor, é um documentário, as crianças estão dormindo. Ela disse: não, mas eu não quero. Eu disse: mas o que foi? Ela disse: pensa na coitada da mãe dessa criança, talvez ela nem saiba o que está acontecendo. E eu realmente comecei a entender que mães têm um jeito diferente de ver o mundo. Elas enxergam aquilo que nós não enxergamos, elas sentem algo que escapa da nossa percepção. E sabe que esse tipo de mãe sempre existiu. E eu quero ver na Bíblia com você uma história de uma mãe assim, uma mãe que enxergava o que ninguém mais via, que tinha uma percepção que muitos ao seu redor não tinham mais. 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler juntos do verso 1 até o verso 4. 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao 4 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes.
Certo dia, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Essa história é bem conhecida. É a história do chamado de Samuel. E você deve ter reparado que nesse texto que nós lemos não é mencionado diretamente, explicitamente a mãe de Samuel, mas ela faz parte direta dessa história. Ela é determinante para que isso aconteça, porque na verdade a história de Samuel não começa nessa noite onde ele é chamado por Deus, onde tem o famoso diálogo entre ele e Eli: olha, se o Senhor voltar a lhe chamar, diga que o servo está ouvindo. E ele responde, Deus começa a falar. Na verdade a história de Samuel começa um bom tempo antes. Num dia, quando a mãe, Ana, ela vai até o templo e ela não pode ter filhos, ela é estéril, e ela começa a orar para ter uma criança, ela queria ter um filho, e ela ora com tanta intensidade que o sacerdote ali, ele olha para ela e diz: olha, você não devia estar aqui assim, você parece bêbado. E ela dizendo: olha, não é bebedeira, não é por isso que eu estou assim, é angústia, eu preciso de um filho. E ele é usado por Deus e diz: não, então fica tranquilo, você pode ir para casa, que no ano que vem você já vai ter concebido, já vai ter um filho nos braços. E aconteceu o que ele disse. Ela voltou para casa e aquela que era estéril deu à luz ao menino Samuel. E a partir daqui eu quero conversar com você sobre algumas lições sobre maternidade e novas gerações. A primeira delas, aliás, antes de falar sobre a primeira lição, eu quero só lembrar em que momento da história que Ana fez essa oração. Tem um detalhe importante. Sabe que Deus sempre teve homens e mulheres que lideraram o seu povo, desde a época dos patriarcas, depois Moisés, Josué, Caleb. Mas eu não sei se você reparou, vou fazer uma propaganda aqui. Pastor Erickson, que é o líder do MDA, e eu temos um podcast, chama Pão com Mostarda. Antes alguém diga: mas quem tem a ver pão com mostarda? Eu já falo na largada. Pão é uma analogia que a Bíblia faz da Bíblia, e mostarda, Jesus falou que é um símbolo da nossa fé, que mesmo pequena pode fazer diferença. Pão com mostarda é Bíblia, palavra e fé de um jeito diferente. Sabe que nós estávamos gravando essa semana um episódio diferente, foi o episódio de Juízes. Nós estamos fazendo um episódio para cada livro da Bíblia, e nesse episódio a gente comentou um detalhe curioso, que o que aconteceu foi o seguinte: foi sempre passando o bastão de liderança de mão em mão, até que depois de Josué aconteceu uma coisa curiosa. Vamos fazer um exercício aqui? Deus chamou Abraão, o bastão da liderança depois passou para o seu filho. Como é que era o nome deles, lembra? Isaac. De Isaac passou para quem? Jacó, muito bem. Aí depois Jacó teve 12 filhos, mas teve um que continua tendo destaque, proeminência, que vai libertar sua família, que é José, muito bem. Depois a Bíblia tem um hiato de tempo, até que o povo começa a clamar por libertação, e Deus vai levantar um libertador, um instrumento, Moisés. Depois de Moisés a liderança vai para quem? Josué, muito bem. E agora eu quero uma pergunta, só que isso aqui eu também sabia. Essa aí que vocês responderam, não fica achando que você manja, que até eu sabia. Vamos fazer uma pergunta agora para os bons de Bíblia. Deixa eu perguntar para você. E depois de Josué, a tocha da liderança do povo de Deus foi para a mão de quem? Para os juízes. E sabe o que aconteceu na época dos juízes? A Bíblia fala o seguinte: depois, no finalzinho do livro de Juízes, que veio uma geração que não conhecia o Senhor, que não tinha ouvido falar. Agora você imagina, você já percebeu que às vezes, aqui no nosso país, que é um país majoritariamente cristão, temente a Deus, ainda não tem umas situações bem complicadas? Já reparou? Você imagina como é que seria se uma geração inteira não conhecesse o Senhor, nem tivesse ouvido falar nele? Você consegue imaginar o grau de corrupção, de tristeza, de dor que isso geraria? Porque era esse o ambiente em que Ana estava orando. Não havia ninguém. Era tão corrupto o mundo naquela época, que você imagina que os principais líderes eclesiásticos, religiosos, eram dois camaradas chamados Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. E o que eles faziam? Eles pegavam mulheres pagãs, traziam para dentro do templo, tinham relações com elas dentro do templo, uma coisa absurda. Eles roubavam as ofertas, era um fiasco. Eles eram os líderes. Agora imagina, se os líderes espirituais, os líderes religiosos estavam nesse grau de descomprometimento, de responsabilidade religiosa, como é que você acha que está o povo? Não dá para se esperar uma coisa muito diferente. E é nesse contexto que ela está orando. E aqui vem um detalhe:
Deus vai fazer uma revolução com o povo de Deus, com o povo de Israel, com o povo dele, a partir dessa mãe, desse menino. E aí vai a primeira dica. A revolução no meio do povo de Deus começa com uma gestação baseada em oração. O primeiro trunfo de Ana é que a gestação dela não foi baseada meramente num relacionamento, foi baseada em oração. A geração que vai mudar a nossa história, ela é uma resposta à oração. E agora eu quero convidar você a pensar um pouquinho, principalmente vocês que são pais, mães, mas daqui a pouco eu chego nos demais. Vocês têm orado pelos filhos de vocês? Orado de verdade. Você pode pensar, mas pastor, eu sou diferente, eu nem tenho um filho ainda. Pode ser, Ana também não tinha e estava orando já. Você ora pelas novas gerações? E talvez pelos nossos filhos biológicos seja mais fácil de lembrar de orarmos, né? Deixa eu perguntar, você tem orado pelos filhos da igreja? Pelas novas gerações da igreja? Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha experiência, eu encontro de vez em quando pessoas que estão dispostas a reclamar das novas gerações. Mas me parece que está faltando gente disposta a orar por elas. E, por favor, não perca a lição aqui. Transformação, ela vem em resposta à oração, não em resposta à reclamação. Geralmente, reclamação não resolve as nossas dificuldades. É a oração que é a chave da virada. E porque ela ora, ela concebe um menino, Samuel. E agora vai continuar, e aqui vem a segunda lição. Porque a Bíblia fala que quando Samuel nasce, ele para de mamar e ele é trazido ao templo. Ele é devolvido. Porque Ana havia dito isso. Que olha, se eu realmente ficar grávida, se eu tiver um filho, eu vou devolver ao Senhor. E nesse momento acontece uma cena que eu acho curiosa. A Bíblia não fala com quantos anos Samuel foi trazido ao templo, mas diz que ele desmamou e foi trazido. O que me faz pensar o seguinte: só tem duas opções. Se você encontrar uma terceira, me avisa. Primeira opção. Vamos mudar, só para ter certeza. Você pode participar junto comigo. Até que idade geralmente uma criança mama? Quem tem uma ideia assim? 2? Vamos usar 2 como média? Olha só, a Bíblia fala assim, ó, que quando ele parou de mamar, Ana trouxe. Você me disse que em média uma criança para de mamar os 2. Bom, então isso reforça minhas duas hipóteses. Se você encontrar uma terceira, me diga. Porque das duas, uma. Ou, opção A, Ana trouxe um bebê para o templo. Uma criança. Um bebê mesmo. Ou, opção B, Samuel mamava em pé, né? Não tem um terceiro caminho. Independente do quadro, o que eu percebo é o seguinte. Pensa nisso aí. Essa mulher, essa mãe, ela orou, ela ansiou por muito tempo na sua vida para obter algo. E quando finalmente tem, ela entrega. Você já reparou nisso? Orou para ter um filho. E aí quando tem o filho, ela vai lá e entrega. O que me mostra uma lição tremenda aqui. A geração que vai mudar a história do povo de Deus é uma geração, anota aí, de serviço. Na cabeça de Ana era bem claro: ou serve a Deus, ou não serve para nada. Ou essa resposta à oração é entregue para Deus, ou não vai ser útil em nada, ainda que seja um filho. E agora eu quero falar mais abertamente com as mães, e talvez toque alguns assuntos que lhe deixem desconfortável. Essa que é a vantagem de ser pai, né? O pai ele é talvez às vezes um pouco mais direto, mais franco. Mas, mãe, deixa eu lhe fazer uma pergunta honesta. Você tem preparado uma geração de serviço na sua casa? Ou será que às vezes na ânsia, na vontade de tornar a vida dos nossos filhos e filhas um pouco mais tranquila, nós não estamos preparando uma geração mole demais, avessa ao serviço? A geração que vai mudar a história do povo de Deus é uma geração de serviço, não é uma geração servida. Às vezes nós fazemos de tudo para facilitar a vida deles. Nós até temos uma frase que é um mantra que passa de geração em geração, né? Eu não quero que você passe pelo que eu passei. Aí é o seguinte: você tinha que lavar a louça. Não, Deus o livre, pequenininha vai lavar a louça. Não vou permitir. Você tinha que arrumar seu quarto. Mas imagina, coitado do menininho, tem só 17 anos, vai ter que fazer a cama. Que absurdo.
Isso aí não vai dar certo. Ô filho, é por causa disso que uma geração como Ofni e Finéias insiste em se levantar no nosso meio. A geração que dá a virada é uma geração de serviço, não é uma geração servida. Esse era o sonho de Ana, e o sonho de Ana era menor do que o Deus de Ana. E agora eu quero convidar você a pensar em outros sonhos, porque eu falei, eu vou dar uma ênfase especial para as mães pelo dia delas, mas todos nós temos sonhos, e alguns sonhos não é necessariamente ter filhos, não é verdade? Mas pensa nos seus motivos de oração. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que tem como sonho, quem sabe, trocar de carro, comprar um outro carro. Pois vou lhe dizer uma coisa, ou esse carro aí serve a Deus, ou tomara que não passe o financiamento do seu carro, tomara que o CPF tranque. Tem gente que tem sonho de se formar na universidade, e é importante, tem que estudar, tem que ser cabeça, não calma, tem que estudar. Mas é o seguinte, ou a sua graduação serve a Deus, ou tomara que tu reprove no vestibular. Tomara, vai ficando aí 19 anos para se formar, sabe o que? Tem gente que tem vontade de comprar uma casa nova, ter um teto para chamar de seu, um lugarzinho, um quinhão de terra. Pois vou dizer, ou o seu lar, ou a sua casa serve a Deus, ou tomara que você aumente a estatística dos desabrigados. Porque os nossos sonhos precisam ser menores que o nosso Deus. Ou serve a Deus, ou não serve para nada. E agora Ana prepara o menino com esse estilo de vida, desde a largada. Por isso, quando ele ainda é um bebê, ele vem para o templo. E agora quem vai terminar de criar ele é Eli, desculpa. E aqui tem uma coisa curiosa. E aqui eu quero convidar você a pensar um pouquinho. Lembra que eu falei sobre os dois líderes espirituais que eram os tranqueiros, o fracasso, Ofni e Finéias? Sabe quem que era o pai de Ofni e Finéias? Eli. E agora, você não precisa pensar muito, mas tenta ser sincero nessa conversa que a gente vai ter. Você acha que Eli era um bom pai? O que você acha, sim ou não? O que você imagina? Eu tenho a impressão que não. Pelo menos o resultado da paternidade dele, até agora, tinha 100% de reprovação, né? Mas ainda assim, olha que coisa incrível, Deus vai confiar a Eli o término da educação do menino, que é a esperança para mudar a história do povo inteiro. O que me dá uma outra lição tremenda aqui. Deus não desiste da gente, apesar dos nossos fracassos. Pode ser que em algum momento da sua vida você já tenha falhado, inclusive na criação dos seus filhos. Mas não significa que daqui para frente o Senhor não pode lhe usar para formar uma geração diferente. Nós temos um Deus que é apaixonado por segundas oportunidades. No caso de Eli, por uma terceira oportunidade. No meu caso, eu já parei de contar para não passar vergonha. Mas Deus tem essa mania impressionante de acreditar em você, de achar que você pode, que junto com Ele é possível que você forme uma geração diferente. E agora estava ali Samuel sendo educado por Eli, e acontece uma coisa curiosa. O texto bíblico continua dizendo que Samuel, ele cuidava das coisas do templo, e eu acho isso uma coisa impressionante. Eu vou explicar por quê. É porque Samuel, ele não conhecia Deus, não conhecia. Como é que eu sei que não conhecia? Porque quando ele chamou, depois na sequência do texto, você vai ver que era Deus chamando, e ele pensava que era quem? Que era Eli. Ele foi lá na cama de Eli: olha, Senhor, você me chamou? Não, eu chamei 3 vezes. Isso me mostra que ele não conhecia. Eu vou tentar explicar para os mais novos por que eu estou afirmando isso com tanta segurança. Eu vejo aqui poucos, mas alguns entre nós não sabem o que é existir uma geração que precisa perguntar quem é que está telefonando. Meus filhos não sabem o que é isso. Por quê? Porque nessa geração atual, quando alguém telefona para você, quando alguém liga para você, aparece o nome. Isso é de uma facilidade impressionante. Qualquer um fala no telefone aparecendo o nome. Agora, sabe, queridos, há não muito tempo atrás, ou pelo contrário, é quase que uma introdução de Star Wars, né? Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, houve um tempo que as pessoas ligavam umas para as outras e quem atendia não sabia quem estava ligando. E aí, o início da conversa, independente do grau de relacionamento, era bem parecido. Era assim: alô? Alô? Quem está falando? Ou é da casa de quem? Com quem você quer falar? Era assim?
Não tinha jeito, nós não conseguimos saber, porque não tinha um visor, uma tela dizendo quem estava ligando. Qual que era a única exceção? Quando as pessoas que estavam participando daquela conversa telefônica se conheciam de verdade. Porque é o seguinte, pelo alô, a gente já sabia quem era. Sabe que eu tô... Amanhã é dia das mães, eu tenho que comprar um presente para a Dani, minha esposa. O que eu acho extremamente injusto, porque eu tenho que comprar um para minha mãe também. O Davi e a Lara não estão ajudando muito nesse processo. Mas eu brinco com a Dani o seguinte, que mesmo que eu não consiga mais dar nenhum presente para ela, eu já dei um que simboliza o quão importante ela é para mim. Eu dei uma conta de telefone. Paga, deixa bem claro. Paga. No dia do nosso casamento, nas vésperas, algumas horas antes de casar, eu dei para ela um presente. Minha conta de telefone do último mês antes de a gente casar. Naquela época, eu era pastor aqui em Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, numa cidade grande chamada Faxinal dos Guedes, uma metrópole. Eu não tinha telefone fixo em casa. Eu tinha um celular. E na verdade a gente namorou na época errada. Tem gente, é muito difícil namorar à distância. Você não sabe o que está falando. Qualquer um namora à distância agora. Se você não está namorando, não bota a culpa na distância. Que hoje é fácil demais. WhatsApp, que gênio foi o cara que inventou o WhatsApp. Você conversa sem pagar. Isso é uma maravilha. Tem planos de telefonia móvel que você paga um valor fixo e fala quanto quiser. Isso é fantástico. Quando eu namorei com ela, não tinha nada disso. Pagou, ligou. Até para atender você tinha que pagar. Era um momento diferente. E o que acontece é o seguinte, naquela época o meu salário era R$600. O pastor Agenor era meu colega de ministério. Lembra que depois de tudo, vinha tudo que você ganhava R$600 na mão. No último mês antes de casar, a minha conta de telefone deu R$1.200. Eu paguei, mas entreguei para ela e disse olha, você sabe o quanto você vale para mim? Você me custa 2 meses de vida. Eu não posso comer nada, não posso beber nada, não posso dormir, não posso usar luz, eu não posso usar nada. 2 meses. É caro. Mas por que eu estou lhe contando isso? O que tem a ver com a mensagem? Muito simples. Porque, ok, a brincadeira tem um motivo. Depois de R$1.200 de telefone, a real é que quando a gente telefonava, quando a gente ligava, não precisava do visorzinho dizendo quem é. Quando falava alô, a outra pessoa já dizia, oi, tudo bom? Bom que você ligou. Porque depois de conversar tanto, a gente acostuma com o som da voz. É que nem interfone. Já viu como é que é interfone? Eu acho engraçado a maneira como as pessoas usam interfone. Toca o interfone e a pessoa pergunta assim, quem é? E a pessoa responde o que geralmente? Sou eu. Só funciona por quê? Porque a outra pessoa tem intimidade, conhece o timbre, conhece o tom da voz, sabe quem é. Agora, Samuel não conhecia o timbre da voz de Deus, não tinha intimidade. Ele não sabia tudo sobre Deus, mas já estava trabalhando no templo. E aqui vai a terceira característica de uma geração que vai mudar a nossa história. Primeiro, ela é gestada em oração. Segundo, ela é de serviço. Terceiro, é uma geração de envolvimento. Ele não sabia tudo sobre Deus, mas já se envolvia nas coisas dele. Algumas vezes nós usamos o desconhecimento como uma desculpa para a ausência, para a inatividade. Isso é uma bobagem. Tem gente que fala assim, não, eu até daria um estudo bíblico, mas vai fazer uma pergunta que eu não sei a resposta. Pô, filho, você nunca vai dar estudo bíblico, para de dar desculpa. Porque você nunca vai ter todas as respostas. Não tem jeito. Sabe que há uns 2 anos atrás, minha esposa começou a dar estudo bíblico para uma família. E casou ali de que um dia, sempre às terças-feiras, houve uma terça-feira que eu estava em casa, quando eles estavam dando estudo bíblico. E aí quando começou, a esposa do casal que estava ali falou assim, ô pastor, graças a Deus o senhor está aqui, porque a sua esposa disse para a gente que o senhor é pastor. Quando ela falou isso, já ativou um alarme dentro de mim, dizendo que era uma roubada. Que nunca a esposa fala assim, meu marido é pastor com boa intenção. Nunca. Eu conheço vocês. Nunca é com boa intenção. Eu disse, sim, sou. Então, é o seguinte, desde o início, a prof. Dani me falou o seguinte, que sempre que tivesse uma pergunta, era só guardar e anotar, que um dia o senhor ia estar aqui para responder. É roubada, é roubada, é roubada, é roubada. Tentei dar um sorriso amarelo, não, vamos lá, vamos conversar. E eles começaram a fazer algumas perguntas.
Na segunda pergunta que eles fizeram, eu não sabia a resposta. E eu vi a cara de frustração do marido quando ele perguntou assim: mas o senhor é pastor assim, pastor mesmo? Sou. Há muito tempo já, há 13 anos na época, mas não sabia a resposta. Eu confesso que na hora me deu vergonha, tive que me virar. Aquela semana eu estudei sobre aquele assunto para poder responder para eles na outra terça. Mas também fiquei pensando o seguinte: que fracasso de vida seria a minha se eu não tivesse feito nada nos últimos 13 anos só porque eu não tinha essa resposta. Não. Você não precisa saber tudo para se envolver com as coisas de Deus. E agora, mãe, olha para mim. Seus filhos, suas filhas precisam estar envolvidos com a igreja. Precisam ter prazer em estar nesse tipo de ambiente, com esse tipo de gente. Envolvidos. Cuidado. Não forme uma geração servida. Nós somos chamados a formar uma geração de serviço. É só já é muito cedo. Ai, está muito frio. Agora é muito de noite. Para! Eles não vão morrer por estarem envolvidos com as coisas de Deus. Vai para mim. Ah, mas ele não gosta do coral. Ah, mas ele não gosta do culto. Sabe que Deus é tão bom que ele entendeu que eu não podia estar na linha de frente, assim como o pastor Renan. Porque algumas vezes eu me incomodei com uma família, sabe? Tinha igreja que eu já chegava, às vezes, nos primeiros cultos que eu pregava, eu já dizia o seguinte: olha, se por um acaso seu filho ou sua filha, se ela não está na educação adventista, se vocês não trazem ela para a escola sabatina, se eles não estão no clube de aventureiros e desbravadores, eu vou lhe fazer um pedido. Uma profecia e um pedido. A profecia é a seguinte: daqui a uns anos ele não vai estar na igreja. E o pedido que a gente vai combinar agora no largar é o seguinte: não pede para eu orar para ele voltar, porque eu não sou teu burro. Ah, mas domingo de manhã é cedo. Ah, mas sábado é o único dia que tem para descansar. Então te vira. Não te obrigo a trazer. Então tu não vai me obrigar a orar. É taco a taco. Nós precisamos de uma geração envolvida, ou nós vamos continuar com os mesmos problemas que temos. Gestado em oração, serviço, envolvida. E agora vem as últimas duas lições, e com elas eu vou terminar e vou lhe fazer um convite. Sabe qual é a penúltima lição? É que a mãe que formou uma geração que transformou a história do povo de Deus era uma mãe improvável. Não era para ser mãe. Você sabe, no início da história eu conversei com você, Ana, ele é estéril. Aliás, tem um negócio que eu acho impressionante, é a mania que Deus tem de colocar um filho numa estéril. Olha na Bíblia, impressionante, não pode ver uma estéril e está logo engravidando. Sara, depois a Rebeca, esposa de Isaac, depois Raquel com Jacó, e agora a Ana aqui com Eucana. Quase, olha, vai por mim, se apareceu que a mulher é estéril, lê 2 capítulos que ela vai engravidar. É impressionante. E aqui a hora que está aqui, ela não era para engravidar, porque essa é a definição de esterilidade, é que não pode conceber, não pode engravidar. Só que foi lá Deus e entendeu que o improvável tem os seus encantos. Porque eu estou conversando com alguém aqui que talvez também seja uma mãe improvável. Quem sabe eu estou falando para alguém, não necessariamente estéril, mas eu posso estar falando para alguém que é fruto de um lar que foi extremamente quebrado, que carrega feridas, lembranças de uma infância triste. Aos olhos humanos é improvável que você seja aquela mãe, aquele pai que faça a virada. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus gosta do improvável. Eu posso estar falando para alguém aqui que, assim como Samuel, quem sabe não era nem para ter nascido, não era para ter visto a luz do dia. Pois eu vou dizer, Deus tem uma paixão por você que você não imagina. Ele gosta dos improváveis, daquilo que não era para ser. Porque quando o improvável transforma, ninguém tem dúvida de quem está agindo, quem é que está por trás. Ninguém se questiona: nossa, olha que maravilha, esse Eucana é forte mesmo. Não. Fica claro que é Deus por trás. E agora a última lição: uma geração de oração, de serviço, de envolvimento,
improvável. E agora sim, eu quero convidar você a imaginar o texto que nós lemos no início. Nós lemos e agora eu quero convidar você a usar a sua imaginação, essa capacidade incrível que Deus nos deu de criarmos cenas. Pensa comigo, aqui tem uma cama e tem uma criança dormindo, Samuel. Dormindo não, a Bíblia fala que ele ainda estava acordado, porque a lâmpada do Senhor estava acesa. Aqui tem um detalhe, Deus não está atrasado, a lâmpada ainda está acesa. Deus não perdeu o controle da história, guarda isso no seu coração. Mas o fato é que ele está deitado, aí de repente, ele ouve uma voz, Samuel, ele acorda, vai lá com Eli, e já conversamos sobre isso, 3 vezes esse processo se repete, até que ele fala assim, olha, se por um acaso você ouvir de novo, você vai responder assim, ó, pode falar que eu sou teu servo, eu vou te ouvir. E a voz chama por Samuel de novo, ele responde assim, e a partir dali vai acontecer uma transformação enorme no povo de Deus. E eu quero agora, como eu disse, tirar uma última lição. Eu não sei se você já reparou, mas essa história me ensina que a geração que vai mudar a história do povo de Deus já está no templo. Só que às vezes não está entendendo quem está chamando. Às vezes está dormindo. E agora eu quero conversar primeiro com os pais. Eu acredito de verdade que Deus tem um plano com os teus filhos. Você pode pensar, pastor, mas às vezes ele parece que não quer nada com nada. Só vem porque eu arrasto. Essa menina, olha, ela não faz nada por vontade própria. Se não ficar chamando. Eu reconheço, eu entendo. E me identifico. Mas, por favor, entenda. Essa nova geração vai chegar uma hora que ela vai entender quem está chamando. Ela vai entender que às vezes ela escuta a voz do pai, mas é Deus que está falando. Que às vezes ela entende, parece para ela que é o timbre do pastor, mas é o Senhor quem está chamando. Às vezes ela vai cair a ficha de que às vezes parece que é só um livro, que é só um texto, mas é o Eterno chamando ela com propósito. A geração que vai mudar o povo de Deus já está no nosso meio. Pai, mãe, não desista. Não desista. Mas agora eu quero conversar com a nova geração também, com os filhos. É preciso que nós, os filhos, que eu tenho uma oportunidade única, eu posso encaixar nos 2 lados da mensagem, mas é preciso que você, filho, acerte a frequência do seu ouvido. Senão Deus vai continuar a chamar você e você não vai identificar que é o Eterno que está lhe convidando. Você vai continuar achando que é só mais um sermão, que é só mais uma música, que é só mais um livro, que é só mais uma chamada de atenção dos seus pais, que é só mais uma vez o pastor sendo mala com você. É Deus falando. Agora, sabe como que isso aconteceu para Samuel? Como que o ouvido dele entendeu que era Deus? Quando ele decidiu deixar a lâmpada acesa. Veja bem, a Bíblia foi clara. A lâmpada do Senhor ainda estava acesa. A lâmpada, você sabe, é um símbolo que percorre toda a Bíblia como um símbolo das Escrituras, da Palavra de Deus. E eu vou lhe dizer, nós da nova geração, nós precisamos deixar a Bíblia aberta. É preciso ter contato com a Palavra. Porque o Senhor está falando, Ele está chamando. Só que nós insistimos em achar que é um ser humano pronunciando o nosso nome, quando é o Eterno nos convocando. Eu creio de verdade que a nossa geração vai passar por uma transformação como passou a geração de Samuel. A partir de nós, o mundo não vai ser mais o mesmo. Mas eu queria desafiar você, mãe, e a você, filho, a assumir para o relacionamento de vocês essas 5 características que mudaram a vida de Ana e de Samuel: oração, serviço, envolvimento, improbabilidade e Bíblia aberta. É assim que Deus transforma uma geração. É assim que Ele salva os nossos filhos. É assim que Ele transforma a vida das nossas mães. Meu desafio para você é que a partir de nós, uma revolução comece em Joinville. E que Joinville se alastre para Santa Catarina, para o Brasil.
e o mundo seja transformado por uma geração de improváveis. Amém. Feche teus olhos, vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo teu chamado. Obrigado porque mesmo sem merecermos, improváveis como somos, o Senhor nos chama a sermos parte de uma transformação, de uma revolução baseada no teu Espírito. Agora, Pai, nós pedimos, abençoa as mamães que estão conosco. É o dia delas. O mundo está celebrando essa data. E nós reconhecemos que elas são instrumentos nas tuas mãos para transformar a nossa vida. Mas também dá discernimento para elas, Pai. Para que elas tenham uma maternidade baseada em oração, baseada num senso de serviço, baseada em envolvimento. Que elas saibam que o Senhor tem um plano com elas, independente do passado, independente daquilo que não funcionou, mesmo que elas se achem improváveis. Mas que elas tenham um discernimento, Pai, de deixar a Bíblia aberta, deixar a Bíblia falar com seus filhos. E a partir de nós, transforma o teu povo. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.